Tudo bem com você? Você sabia que você tem dois aplicativos de fábrica super poderosos e sabe quais são? O raio fundamental do seu pai e da sua mãe. Mas para você que não sabe o que é raio fundamental, ele foi descoberto no século XIX por um radiestesista francês. Então, enquanto ele fazia pesquisas em minerais, ele descobriu que todo o corpo emite um raio que ele denominou de raio fundamental, pois ele perfaz uma angulação invariável, ou melhor, um determinado corpo emite sempre um raio fundamental, nunca muda. E nos minerais, ele catalogou cada mineral e o devido raio fundamental que esse mineral emitia. Então, quando ele detectava algum raio fundamental em algum solo, ele já sabia qual era o mineral que havia ali. Então, assim como os minerais, os seres humanos, os animais, os vegetais também emitem um raio fundamental, que na verdade é o quê? É uma onda de informação, né? E que, segundo alguns físicos quânticos, tudo que há no universo é energia e informação. Então, a radiestesia, ela detecta esse raio, que na verdade é uma onda com uma informação específica referente àquele corpo. E no ser humano, cada raio fundamental, ele carrega um potencial. Então, a partir do momento que você sabe qual é o raio daquela determinada pessoa, você já tem noção do potencial que ela carrega, das suas características, inclinações, dons e talentos. O raio fundamental individual, ele representa a identidade externa do ser humano, né? A forma como ele se expressa, a forma como ele se comporta, como ele pensa, como ele age. Agora, a grande descoberta foi há 3 anos atrás. Na verdade, eu estudo o raio fundamental dos seres humanos há 23 anos. Só que há 3 anos atrás, eu descobri o seguinte, que é no raio fundamental do pai e da mãe que se encontra todo o potencial do ser, que a gente pode chamar de feminino e masculino internos. Então, de fato, a energia do nosso pai e da nossa mãe está gravada em nós, e uma forma da gente ler essa gravação é através do raio fundamental dos mesmos. Essa é uma descoberta, sem dúvida, fundamental, porque simplesmente quando você identifica o raio fundamental dos seus pais, você pode avaliar o seu crescimento, o seu desempenho. Para você ter uma ideia, eu comecei tem 4 meses que eu resolvi me aprofundar exclusivamente no raio fundamental das celebridades, né? E, consequentemente, no raio fundamental dos pais dessa celebridade.
E eu descobri o seguinte, né? Um dos grandes segredos das celebridades é que elas têm o potencial feminino e masculino ultra mega desenvolvidos. Só que a diferença é que a grande esmagadora parte da humanidade não tem noção do potencial que carregam. E o conhecimento do raio fundamental vem justamente para mostrar o poder que você tem e que você nem sabe disso. E esse conhecimento, sem dúvida, encurta bastante o seu trabalho. Porque uma vez que você tem a clareza do que você carrega e que você queira realmente atingir uma alta performance na sua vida, basta desenvolver os talentos adormecidos que agora você sabe que você tem. Então vamos aos exemplos, né? Os maiores atletas do mundo, jogadores de futebol, lutadores renomados, são do raio vermelho ou têm o raio vermelho na matriz. Então, no caso deles, independente deles saberem que eles, carregavam raio vermelho, eles se entregaram para as habilidades deles e tiveram resultados fenomenais. Então, vamos lá. A partir do momento que você sabe, por exemplo, que você tem um raio fundamental do pai e da mãe vermelho, você passa a saber que você tem uma grande potência física. E a partir do momento que você desenvolve essa potência física, você pode se dar muito bem em qualquer esporte, em qualquer área que exija muita força física. E um outro segmento é o reflexo dessa potência do raio vermelho é num psicológico corajoso, decidido, pioneiro. Então você pode também atuar em áreas que exijam coragem, determinação. Então, vou dar um exemplo, né? Tem muito policial do raio vermelho, muito militar na política, né? Geralmente os ditadores são do raio vermelho, presidentes mais enérgicos, mais revolucionários, são do raio vermelho. Então, quando você conhece qual é o potencial que você carrega, fica realmente tudo mais fácil. E na prática, tanto para você mesmo, quanto, por exemplo, para o seu filho, fica mais fácil de orientar a criança e de entender a criança. Então, por exemplo, crianças que têm o raio vermelho, geralmente são ditas pelos médicos como hiperativas. Mas, pelo raio, é normal uma criança do raio vermelho ser hiperativa, uma criança do raio laranja ser hiperativa, mas não por um problema fisiológico, mas pela questão energética do raio. Então, esse conhecimento é muito útil. Agora, se você tem uma criança que é do raio azul, que tem uma hiperatividade assim exacerbada, aí sim pode ser até que seja um transtorno fisiológico real.
porque o azul ele é mais mental. Então, dependendo da hiperatividade, aí não é uma coisa inerente ao raio. Então, o raio fundamental realmente é um conhecimento extremamente útil. Também com relação às interações com as pessoas. Então, quando você se conhece, né? Conhece sua matriz, que é o raio do seu pai e da mãe, o seu raio fundamental, e conhece também o do outro, com certeza você vai saber lidar muito melhor com o outro. E veja como o Criador é perfeito. O seu potencial feminino e masculino, simplesmente, ele é tudo que você precisa para você executar a sua missão, ou o seu propósito, ou o que você deseja fazer na sua vida. A partir do momento que você desenvolve, né, o máximo da sua potência feminina e masculina, nesse caso, conhecendo o raio fundamental, né, dos seus pais, simplesmente você chega rapidamente a uma alta performance. Então, por exemplo, são vários exemplos, né? Pessoas que têm o raio laranja na matriz são pessoas inquietas, muito magnéticas, porque geralmente pessoas que têm o raio laranja, eles se inclinam para música, para dramaturgia, para o entretenimento, porque são pessoas incansáveis, sabe? Que tem uma energia que parece um dínamo. E, consequentemente, são pessoas também que têm uma potência sexual acima da média. Então, pelo que você está percebendo, é extremamente útil você conhecer o seu raio fundamental. Na verdade, os 3 raios, né? O seu próprio raio individual e o do seu pai e da sua mãe. Porque o seu raio individual é a forma como você vai expressar a sua potência interna. É a forma de você executar. Agora, quando você tem esses potenciais subdesenvolvidos, aí a dificuldade, né, de expressar quem você é e de realizar o que você deseja, aí fica mais difícil. E são muitos exemplos que eu posso dar para você. Por exemplo, o raio amarelo. Quem tem o raio amarelo, independente de ter muito estudo ou não, é uma pessoa que tem um potencial alto de intelectualidade. Porque se desenvolver, ele vai adquirir um conhecimento bastante estruturado, porque são pessoas que têm raciocínio rápido, e mesmo as pessoas de pouca instrução do raio amarelo, a gente já consegue verificar um certo pragmatismo, uma certa tendência à organização, às vezes também à rigidez, um senso muito racional. E deu para perceber que o raio fundamental, ele é autoconhecimento puro. E lembre-se, autoconhecimento é poder. Porque se você conhece a sua capacidade, o que você vai fazer? Você vai desenvolver ao máximo. Então é muito bom saber, por exemplo, se a pessoa tem uma matriz rosa, é uma pessoa extremamente sensível e que pode desenvolver, né, toda essa
essa sinestesia através da música, das artes, de tudo que envolva beleza, afeto, amor ao próximo, delicadeza. Já o raio verde tem uma pegada mais instintiva, mais erótica, mais animal. E existem várias vertentes. Tem muita gente do raio vermelho que parte para a medicina, porque é um raio muito ligado à cura, à natureza, a animais. Já tem uma parte que se desenvolve como modelos, porque são grandes símbolos sexuais, também como artistas, e vai por aí afora. Já o raio azul é o potencial de quê? De comunicação. Uma pessoa do raio azul, ela tem essa facilidade, né, de expressão, e quanto mais ela desenvolve essas habilidades, mais alta performance ela alcança na vida dela. E assim por diante. O raio índico já são pessoas que têm aquele poder de abstração. Aí vai da inclinação da pessoa. Tem gente que pende para a ciência, para a matemática, para o ocultismo. Até mesmo um empresário que tem o raio índico, ele usa esse poder de abstração para ver lá na frente, né? Por exemplo, Roberto Justus, ele tem o raio índico na matriz, e ele é muito futurista. Ele tem uma visão assim administrativa ultra mega aguçada, né? Uma pessoa de alta performance, né, com seus potenciais muito desenvolvidos. E assim por diante. Então eu vou parando por aqui. Eu espero que você tenha realmente entendido a fenomenal importância do raio fundamental dos seus pais. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu vou continuar trazendo vídeos super educativos, a fim de que você entenda como que é a mecânica do raio fundamental na prática. E se você quer saber mais, solicite a sua leitura de perfil psicológico completa e comece já a desenvolver e a expressar todo o seu poder. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tudo bem com